Pessoal, bom dia. Hoje a gente vai dar início às aulas ao vivo do mini curso Introdução ao Firedrake com o Diego Tavares Volpato. O Diego, ele é aluno de doutorado, já no finalzinho aqui do Laboratório Nacional de Computação Científica, e também ele é desenvolvedor numérico. Diego, a gente gostaria de agradecer o aceite por participar do encontro acadêmico. Também gostaríamos de dizer que as perguntas podem ser feitas pelo QIA, pelo chat, e a galera do YouTube também pode fazer lá no chat, que a gente vai ler para o Diego. Diego, você prefere que a gente vá fazendo as perguntas ao longo do minicurso ou deixe para o final? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, aqui o convite da organização e a oportunidade de estar ministrando esse curso, uma ferramenta muito interessante, acredito que o pessoal vai gostar de conhecer. Então, sobre as perguntas e sobre o curso como um todo, tá? Se possível, eu gostaria que todo mundo interagisse comigo ao longo do curso. Ele foi pensado para ser um curso bastante interativo, entre eu e os demais participantes. Então, por favor, pessoal, fiquem à vontade para colocar no chat ao longo do curso. Se tiver qualquer problema também, por favor, me indica, que aí a gente pode resolver. A ideia é essa mesma, é que vocês participem e que a gente fique interagindo. Então, Então acho tá que é ótimo, isso. Diego. Só um aviso que as duas primeiras aulas já estão disponíveis no nosso canal do YouTube, do Encontro Acadêmico de Modelagem Computacional, e o Diego também deixou um material no repositório dele no GitHub, caso vocês precisem. Eu vou colocar aqui no chat para quem ainda não teve acesso e quem não assistiu as duas primeiras aulas. Muito obrigada, Diego, e tenho certeza que vai ser um ótimo mini curso. Obrigado. Bom, então, pessoal, vamos dar início. Eu não sei se todo mundo conseguiu baixar o repositório. Se vocês quiserem executar aí localmente na máquina de vocês, o curso é totalmente possível, o material está lá no repositório. Eu acabei de atualizar, botei uma parte recente que temos. E que vamos ver hoje. Caso vocês não tenham conseguido assistir previamente a algumas das partes, não se preocupem, porque aqui a gente vai dar uma passada em todo o conteúdo, inclusive o conteúdo que foi, pelo menos a parte fundamental do conteúdo que foi disponibilizado para vocês assistirem na demanda de vocês antes de iniciar aqui. Então, antes de mais nada, eu vou compartilhar minha tela aqui. Calma que eu estou no processo. Então, por favor, vão me indicando qualquer problema. Se não estiverem vendo minha tela, por exemplo, é um dos problemas que vocês já poderiam indicar. A Tá primeira perfeito, coisa... Diego. Ótimo, obrigado. A primeira coisa, a gente vai lá no GitHub. Eu só quero indicar, para caso quem não tenha familiaridade com a ferramenta, se você quiser baixar o curso, você pode vir aqui, ó, em Code, e você tem a opção de fazer o download, tá? De todo o repositório num arquivo zip. O conteúdo vai estar sempre aqui em notebooks. Esse repositório vai ser atualizado ao longo dessa semana. Vai ter os conteúdos que eu vou mostrar para vocês, assim como também terá alguns conteúdos extras que eu vou colocar, não necessariamente até essa semana, todo o conteúdo do curso que vai ser ministrado, sim, mas pode ser que eu vou colocar alguns materiais adicionais para vocês, para quem tiver interesse em explorar um pouco mais a ferramenta. Então, eu vou colocar alguns outros exemplos. Então, aqui tem um README no repositório com instruções para vocês reproduzirem o material, tá? Como eu falei na primeira aula gravada, o ideal para esse curso é que vocês reproduzam em Linux, especialmente em Ubuntu, mas não é um requerimento tão forte assim, vocês podem executar em qualquer distribuição. Só não será possível executar nativamente em um Windows.
para executar, se o sistema operacional de vocês é o Windows, então vocês vão precisar utilizar o WSL com algum Linux instalado, né? Dele e acessar o material a partir desse Linux. Então, o que eu fiz aqui nada mais do que eu já baixei, obviamente, o meu repositório, eu entrei no diretório e simplesmente abri o Jupyter, tá? Para abrir o Jupyter, antes vocês têm que ativar o ambiente do FireDrake. Eu não sei se todo mundo conseguiu, eu deixei explicado como que era o procedimento na primeira aula. Então, antes tem que ativar o ambiente, fazer as instalações dos requisitos adicionais, e aí vai ficar disponível para vocês a abertura dos notebooks, tá? Se você executar esse comando, eu mostrar para vocês, eu vou encerrar o que eu já tenho aberto, e aí vocês vão ver a cara de como é que seria. Tá, encerrei aqui esse. Deixa eu voltar para o terminal. Então, aqui no caso eu estou no WSL, tá? A partir do meu Windows. Então, eu executo, ele vai gerar esses links, é só você copiar esse cara e colar no seu navegador, ou basta clicar, né? Segurei Ctrl, cliquei em cima, ele já abriu aqui para mim, tá? E o material está aqui, eu vou disponibilizando ao longo. Então, hoje a gente vai começar com a introdução de conceitos básicos. Eu preciso que vocês, ao longo do curso, me indiquem que se estão conseguindo ou não reproduzir. Eu não consigo ver tanto. Eu vou tentar acompanhar o chat, tá? Mas talvez seja um pouco difícil. Então, vocês podem abrir, eu não sei se vocês têm permissão para abrir o microfone ou indicar aqui no Q&A, mas enfim, vamos dar prosseguimento aqui. Diego, em caso Oi. de alguma pergunta, eu ou a Andressa pode deixar que a gente encaminha para o senhor. Aqui a gente está de olho no chat. Tá ótimo, tá ótimo. Valeu, Renan, obrigado. Bom, então, eu já tenho um material gravado disso disponível no YouTube em relação a essa parte, mas vamos dar uma olhada nesse material rapidamente. Aqui eu já vou começar na parte 2. A parte 1 é simplesmente uma introdução do que é a ferramenta, bastante, não tem código envolvendo, né, apenas a instalação do FireDrake. Eu espero que todo mundo tenha conseguido instalar. Se não conseguiu, eu também indiquei ao final uma alternativa de você executar tudo com o Google Colab. E aí vocês podem copiar ou escrever os trechos de código que eu vou mandar aqui lá no Google Colab e executar vocês mesmos. Então, eu acho que fica aí possível de uma forma ou de outra vocês acompanharem o conteúdo. Essa primeira parte é uma parte para introduzir alguns conceitos de elementos finitos que são fundamentais para o FireDrake e mostrar um exemplo, né, de Poisson, o problema básico mais clássico, e também um exemplo de elasticidade linear. Então, alguns conceitos de elementos finitos, idealmente, seria legal, né, seria bastante desejável que vocês já tivessem algum conhecimento ou familiaridade com elementos finitos. Mas aqui que a gente vai precisar especialmente é o que são as formas fortes e fracas dos problemas, a discretização espacial e a aproximação das soluções, e os espaços, né, dessas aproximações, os espaços de funções, e no caso, o espaço de dimensão finita que vai aproximar esses espaços de funções infinitas, que seriam nossas soluções exatas, né? Então, só para dar uma recapitulada rápida, o problema de Poisson aqui considerado vai ser essa forma clássica, genérica mesmo, com uma parte, isso aqui do domínio ômega e a fronteira particionada em dois conjuntos, um conjunto onde vai ter a condição de contorno de Dirichlet e na outra parte vai ter a condição de Neumann, quando presente, né? Então,
essas fronteiras elas têm interseção vazio e a união delas compõe a fronteira do domínio ômega, de forma que a união dos gamas com ômega dá o fecho de ômega, certo? Então, completa aí o nosso domínio. Aqui vamos ter uma simplificação. O K, que é esse cara aqui, geralmente aqui dentro, né, associado a um fluxo, né? Então, seria um parâmetro constitutivo. Aqui a gente vai assumir esse K como se fosse uma constante real, positiva, tá? Por simplificação, não vai atrapalhar em nada o desenvolvimento aqui do curso, apenas para fins didáticos e as coisas ficarem mais claras, mais fáceis de serem implementadas aqui. Então, essa seria a forma forte do problema, que nada mais é nada mais é do que a nossa formulação, nosso problema em si. Então, a forma fraca é um procedimento de você obter você tira o resíduo do seu problema, faz uma ponderação com a função teste. Isso aqui é um produto interno, né? Do resíduo com essa função teste, e eles são ortogonais, é igual a zero, esse produto interno. E aí eu faço simplesmente uma distribuição desse produto e utilizo uma das identidades de Green, e aí a gente chega na forma fraca, né? Isso aqui é uma dedução clássica de elementos finitos. Qualquer coisa vocês podem consultar qualquer material de referência de vocês. Ao final também tem algumas recomendações minhas, caso você deseje ter algum aprofundamento nessa parte. Mas, enfim, temos aqui a forma fraca. E essa forma fraca a gente quer buscar aproximações para P e essa função P, ela pertence a um espaço de funções aqui das funções candidatas à solução, que a gente vai chamar de usão, e a função teste aqui pertence a V, que é o espaço das funções testes. E no caso tem que ser satisfeito aqui o requerimento de regularidade, então essas funções P e V, elas fazem parte de H1, ou seja, P e sua derivada são quadrado integráveis. E aqui, no caso, se a gente tem uma fronteira de Dirichlet, essa fronteira é imposta diretamente, essa condição de contorno, desculpa, é imposta diretamente na construção do espaço da função, então é uma condição de contorno essencial, condição de contorno forte. E nessa parte do bordo também a função teste se anula e a função da solução é prescrita com um valor que ela é identificada no contorno, certo? E também temos que ter aqui, obviamente, por uma questão de existência, né, temos que f também deve ser quadrado integrável. Então, a gente chega na formulação variacional abstrata, que nada mais é do que a gente dar nome aqui às nossas peças que compõem a forma fraca do problema. Então, aqui nós temos uma forma bilinear, A, e uma forma linear, L. Aqui também estou mostrando e definindo, né, um produto interno em gama, N, de G com V, G também tem que ser quadrado integrável, né, em gama N, para que isso aqui faça sentido. Então, nós temos o problema variacional na sua escrita abstrata, como alguns livros denominam, né? Então, os problemas variacionais de elementos finitos, eles podem ser geralmente compostos de formas bilineares e lineares e, às vezes, até multilineares, né? Então, essa aqui é uma das mais simples, que é para o problema de Poisson, e eu acho que ficou transparente aí o que compõe essa formulação variacional. Então, a gente precisa também, né, do conceito de discretização espacial. Aqui a discretização espacial é a gente pegar o nosso domínio, né? A gente tem um domínio ômega. A gente tem um domínio ômega aqui, certo?
E esse domínio ômega, digamos que ele seja discretizado aqui em vários elementos de formas, podem ser arbitrárias, mas preferencialmente de geometria simples, né, como triângulos ou quadriláteros. Então, aqui imagina que tudo que compõe esse desenho é uma reta. O que não for reta, aí vocês usam da imaginação e consideram uma reta. Então, aqui tem vários elementos. Digamos, esse aqui seria o elemento K, E. Então, tem vários elementos. Então, nós temos uma discretização. Tá? Eu espero que todo mundo seja familiarizado aqui com esses conceitos. É uma discretização feita por... quase tudo aqui é quadrilátero, mas eu tenho um triângulo aqui, outro aqui, enfim. Pode também misturar esse tipo de geometria, diferentes elementos, né, quero dizer. Então, basicamente, é isso. E a gente tem também regiões específicas do contorno, que são onde a gente prescreve as condições, né? Eu vou chamar aqui de gama N e no restante gama D, por exemplo. Tá? Então, a gente precisa de uma discretização para trabalhar com elementos finitos. E essa discretização é feita por esse particionamento do domínio, né? Em elementos geométricos idealmente simples, né? Triângulos ou quadriláteros, de forma que a gente consiga facilmente definir bases ali, funções ali. E também aqui, para esse curso, a gente vai só trabalhar com discretizações conformes, né? Que são discretizações que, dado dois elementos distintos, a interseção entre esses dois elementos é uma interseção que vai ser ou vazio, né? São dois elementos que estão longe um do outro. Então, deixa eu fazer um desenho aqui também. Imagina que tudo é uma reta também. Aqui é um curso que é bastante abstrato no sentido de desenhos, tá? Então, deixa eu fazer aqui. E imagina que aqui coincidiu aqui com esse vértice, tá? Eu vou fazer mais um elementinho aqui. Então, por exemplo, esse elemento aqui com esse elemento aqui, ele não tem, a interseção entre eles é vazia, né? E aí a gente pode ter outras possibilidades. Vou fazer aqui, por exemplo, um elemento aqui. Digamos que ele está com interseção apenas nesse vértice. Então, a interseção desse elemento com esse elemento é um vértice. Isso aqui pode, beleza? E a interseção desse elemento com esse elemento é uma aresta completa, o que também pode. O que não poderia era ser uma aresta parcial, né? Aí seria uma discretização não conforme. Aqui a gente vai considerar só discretizações dessa natureza, formulações também conformes, né? Dessa natureza aqui. Então, eu espero que todo mundo esteja familiarizado com esse tipo de discretização. Vou dar um exemplo rápido de uma discretização que não poderia, tá? Só para a gente ficar ciente aqui. Novamente aqui o meu domínio extremamente complicado, tá? Aí a gente tem esse cara aqui, coincidindo aqui, tá? E aí aqui a gente tem um negócio mais complicado, assim, ó. Por exemplo, vamos imaginar que as coisas estão funcionando, tá? Então, imagina que coincidiu aqui. Aqui a interseção desse elemento com esse elemento não é uma aresta completa, tá? Dos dois elementos. Para ser uma discretização conforme, nos dois elementos deveria ser uma aresta completa. Tá? Aqui, para esse elemento, ficou faltando essa parte aqui. Então, seria uma discretização não conforme e não vai ser contemplada aqui no curso isso. Então, outro conceito que a gente precisa é o espaço de funções, que ele é aproximado aproximado por um espaço de dimensão finita. E aqui, como exemplo, né, temos o espaço UHK
onde K é o grau do polinômio, e o PK aqui é o espaço de polinômio de grau até a ordem K, definido em cada elemento, certo? Em cada elemento eu tenho um polinômio ali que tem determinadas restrições que ele deve atender em relação aos graus de liberdade no elemento. Então, eu aproximo U por UH, K, de alguma forma aqui, por exemplo, se eu fizer isso aqui, com K igual a 1, esse espaço aqui, ele aproxima o meu H1, certo? Então, a gente precisa disso, porque não tem como fazer discretizações e aproximações de funções de forma computacional, na implementação, se a gente não tiver também trabalhando em cima de funções aproximadas. Essas funções já são geradas a partir da combinação linear dos coeficientes que são determinados no método de elementos finitos como solução do sistema. Então, geralmente, as funções de aproximação são combinações compostas por polinômios ou de funções de outras naturezas aí, enfim, mas que fique claro que o que determina a solução, o que caracteriza ela, são os coeficientes que são determinados e que parametrizam essas funções. Então, é um conceito que a gente vai precisar. De forma geral, aqui, em resumo, né, também, o que a gente precisa no Firedrake seria a famosa tripla de Ciarlet. Você precisa da partição do seu domínio, né, TH, precisa saber a natureza das funções definidas a nível de elementos, né, shape function, as funções bases. Isso nada mais é do que saber quem é o H, o VH, enfim, os espaços de dimensão finita correspondentes, né, onde a função candidata à solução pertence, e também os parâmetros que descrevem essas funções, ou seja, os graus de liberdade, o que caracteriza essa solução, os coeficientes que vão determinar aquela função e vão aproximar a tua solução, certo? Então, esse aqui seria o terceiro ponto, é saber quem são os graus de liberdade e onde é que eles estão. E a gente vai precisar, de alguma forma, definir tudo isso aqui no código. E além de, obviamente, ter que escrever a forma fraca do problema. A gente vai ver que tudo isso com Firedrake é bastante tranquilo, tá? Então, se você, por algum motivo, não está confortável com os termos ou os conceitos de elementos finitos, eu deixei aqui algumas recomendações. As minhas apresentações aqui, todas elas têm links, são clicáveis, você pode clicar nessas referências e você vai identificar os livros. Todos os links aqui levam para a página do Google Book, do livro. Então, vocês podem buscar o acesso deles aí da forma que vocês tiverem. Tem um material aqui que eu botei que é gratuito em português, para aqueles que tiverem preferência por material dessa forma, que é lá do Mauro Ricon e do Ishi Liu, lá da UFRJ. Então, fica aqui disponibilizado caso alguém precise dar uma turbinada, uma revisada em algumas coisas. Então, vamos para o problema de Poisson, né? Fazer uma recapitulação, né? A gente tem a forma forte do problema, a forma fraca. A forma fraca é a forma que é utilizada na formulação de elementos finitos, né? Utilizada para obter a aproximação de P, que a gente vai chamar aqui de pH. E pH está no espaço UH, e a função teste V está no espaço VH também, ambos os espaços de dimensão finita que aproximam espaços de dimensões infinita. E daí a gente monta o nosso problema variacional. Aqui A é igual a L de V, que soma com a condição de contorno de Neumann, que é o produto interno de G com V em gama N. E aí nós temos o nosso problema, né? Já está tudo escrito ali no papel. Eu quero que vocês guardem bem isso aqui em mente, para vocês depois compararem como é que fica a implementação. Então, para implementar em Firedrake, agora vem uma parte mais dinâmica, né? Chega de conversa, vamos botar um pouco a mão na massa.
Eu espero que todo mundo aí tenha condições de colocar a mão na massa agora, mas o que a gente precisa é fazer uma sequência não é uma sequência, né, mas uma série de passos que não necessariamente precisam ocorrer nessa ordem. Alguns precisam serem antes de outros, mas nós temos que realizar algumas coisas em FireDrake de forma a resolver nosso problema, né? Naturalmente, a gente precisa definir uma malha, precisa saber a definição escolher, né, os espaços de elementos finitos que a gente vai utilizar nessa malha. A gente vai declarar também, né, as funções candidatas a soluções e funções testes. Tem que ter também, por exemplo, no caso do problema de poação, a gente tem o termo de fonte, que pode ser uma função, e a gente também tem que declarar essa função, e ela tem que existir ali na malha, que tem que ter uma relação com a malha, com os graus de liberdade na malha, né, e as coordenadas, ou mesmo também pode ter uma relação com as próprias funções, né, candidata à solução, aí podendo compor um problema não linear, por exemplo. O coeficiente pode ser uma função. Enfim, definir qualquer função adicional necessária ao teu problema. E aí, em sequência, a gente poderia definir as condições de contorno forte. Após isso, a escrita da formulação variacional, elas não precisam ocorrer nessa ordem, não se influenciam tanto. Mas aí o solucionamento do problema variacional precisa da escrita da formulação. Então, após isso, a gente tem que fazer codificar, né, o problema variacional, e depois de solucionar, a gente pode coletar e visualizar os dados, tá? Então, aqui a gente vai fazer inicialmente um problema 1D, mas isso não compromete o entendimento da ferramenta em si, é por uma questão de simplicidade, um primeiro contato não ser um negócio tão chocante, vamos dizer assim, mas que seja já algo amigável e que tenha um certo grau de generalidade para que vocês possam aproveitar aí. Então, vamos lá, mão na massa, né? Então, antes de mais nada, a primeira coisa que vocês têm que fazer no ambiente aí de vocês é imputar o FireDrake, tá? Eu vou executando as células aqui, peço que, por favor, vocês executem também, e se acontecer algum problema na execução, vocês podem colocar aí no chat ou no Q&A, e aí a gente pode ir resolvendo. Se for algo muito difícil de resolver agora, eu fico disponível, a gente pode ver no Discord, a gente dá um jeito aí junto e contorna o problema. Mas para importar o FireDrake, a gente simplesmente, digamos que já está tudo instalado aí e tudo ocorreu bem, você pode importar tudo que o FireDrake fornece dessa forma, em Python, né? Isso aqui não é uma prática, uma boa prática, né? Não é uma prática recomendada de fazer para quem desenvolve em Python, né? Importar tudo, o ideal seria você importar apenas o que você necessita, mas aqui para fins didáticos a gente vai fazer assim. E uma coisa que eu tenho que comentar aqui é que pode surgir um warning aí, um alerta, um warning, em relação a essa variável do OPMP, tá? O FireDrake, ele tem muitas partes dele internas que utilizam objetos da Petsy, criam e manipulam objetos da Petsy, e a Petsy ela foi construída em cima de uma estrutura para se basear bastante em paralelismo de processos utilizando MPI. Então, essa coexistência com o PMP às vezes pode não ser muito interessante e pode resultar em comportamentos imprevisíveis, pode não ser muito agradável a mistura dessas duas ferramentas de paralelismo. Então, o FireDrake ele alerta para você não utilizar threads de OpenMP e aí, para não ter esses warnings diretos aqui nas nossas aulas, eu sempre vou setar essa variável de ambiente, que isso é uma forma de setar uma variável de ambiente, ela tem que ser setada antes de fazer os impostos do FireDrake, eu seto ela igual a 1 e aí evita problema. Então, executem aí essa célula de vocês, eu espero que ocorra tudo bem, como ocorreu aqui, não apareceu nada, então está tudo ótimo. E aí agora a gente vai seguindo, né?
imediatamente após isso, que a gente precisa definir uma malha. A gente poderia definir essa malha usando uma ferramenta específica para isso, um gerador de malha, tem vários, né? Como o Gmesh, como o Triangle, tem várias alternativas aí. E aqui o FireDrake ele provê para a gente, né? Algumas funções para conveniência nossa, para poder definir e resolver casos mais, digamos, de geometria mais simplificada. Então, a gente está usando aqui uma dessas funções, que é a função do intervalo unitário, o unity interval aqui, que a gente informa o número de elementos que a gente quer nessa reta, né? Uma reta unitária, vai de 0 a 1. E aí a gente está dizendo que tem 10 elementos nela. Então, deixa eu tirar esse cara para clicar no link. Não precisava fazer isso, só tirar o F11 aqui. Então, se você quiser mais informações sobre a malha, né, você pode clicar nesse link aqui. Deixa eu tirar esse cara. E aí, no manual do FireDrake, né, online, disponibilizado online, você pode pegar mais detalhes, né, de como ler malhas e criar malhas convenientes para o teu problema. Aqui também fala um pouco das malhas que são definidas por conveniência, estou dando zoom in aqui para ficar mais legível para vocês aí. Então, tem algumas opções. Se vocês quiserem saber de todas as opções disponíveis, clica aqui nesse Utility Meshes e nele você vai ver que tem realmente muitas funções convenientes que podem imediatamente já te ajudar a criar uma malha aí para o problema que você quer resolver. Tem para todos os gostos, tem 1D, 2D, 3D, tem periódico, tem de todo tipo. Básico, né? Para você fazer basicamente protótipos ou testar em diferentes geometrias ou níveis, por exemplo, 1D, 2D, né? Então, aqui nós temos várias funções. Recomendo que quem tiver interesse em algum problema específico, dá uma olhada aqui. Talvez eu já tenha a função conveniente para você. Outra coisa importante é que todos os elementos suportados pelo FireDrake, todos os elementos da tabela periódica de elementos finitos são suportados pelo FireDrake. Você pode clicar nesse link aqui, vai ver que tem vários, tem elementos contínuos e descontínuos, né? O FireDrake também consegue trabalhar bem com galera descontínuo. Então, você tem um número bem razoável de famílias de elementos que você poderia utilizar no FireDrake. Isso aqui é bem bacana, eu recomendo para quem tiver interesse, né? É bem legal esse material e a ideia toda da tabela periódica de elementos finitos. Ela tem uma base teórica bastante interessante, baseada em cálculo exterior. Então, para quem gosta aí de sofrer um pouco com matemática, é bem legal. Mas não precisa ter esse conhecimento, tá? Estou só mostrando aqui para vocês saberem de onde vem, como é que foi construído. Então, qualquer coisa, tá o material aqui disponível na web, vocês podem acessar, a depender do interesse de vocês. Então, após ter definido aqui a nossa malha, a gente define o espaço, né, que é onde as funções vão morar. A gente, aqui, por simplicidade, estamos adotando espaços lagrangianos contínuos de polinômios de ordem até 1 no interior dos elementos. Esse é o clássico, a clássica formulação de Galerch contínua. Então, é muito simples definir. Simplesmente a gente usa essa função que é o function space, onde a gente passa a malha, o objeto da malha que a gente definiu anteriormente, a família de elementos finitos que a gente quer, poderia ser também, isso aqui seria a mesma coisa, seria equivalente, tá? A fazer o CG. E o grau do polinômio que vai ser definido a nível de elemento. Existem várias possibilidades disponíveis aí no FireDrake. Desculpa, Diego. O William fez Oi. uma pergunta. Ele pediu para você passar novamente os primeiros comandos para importar o FireDrake. Opa, claro. Vamos voltar lá. É esse aqui, tá? Você
eu recomendo já definir aqui direto no seu código em Python, né? Setar a variável de ambiente. Aí por conveniência. Não sei se está dando tudo certo. Estou tentando ver no chat aqui também. O Google Colab tem uma coisa. O William está usando o Google Colab, né? Então, ele tem uma parte que ele instala o FireDrake. Demora ali em torno de seus 2 minutos, né? Aproximadamente, para efetuar toda a instalação. Então, esse aqui é o comando que você vai precisar. Eu vou deixar aqui. Alguém teve algum problema, alguma coisa não ocorreu bem aí durante essa parte inicial? Tem alguma pergunta? Que daí, tá. Ok. Como é que você inicializou o Google Colab? Você foi lá no... Deixa eu fazer aqui. Esse aqui é o material que já foi pré-gravado. Para utilizar do Google Colab, tem que vir a partir desse cara, tá? E pegar, por exemplo, você pode pegar esse próprio cara aqui, vem nessa parte de nossos testes, e aí executar esse notebook. E aqui você pode ficar executando e alterando, apagar todas as células que já existiam aqui, como você queira. Vai ficar salvo no seu Google Drive. Não é para dar erro, porque é feita uma instalação aqui. Tá? Precisa ser feito isso aqui, senão realmente no Google Colab não tem o FireDrake instalado nativamente, tá? É necessário que vocês pelo menos coloquem esse trecho aqui, ou se a gente voltar lá, colocar esse trecho aqui desse site, eu vou colocar no chat, tá? Vai aqui e aí executa esse comando na primeira célula, deve ocorrer tudo certo após isso. Mas aí vai demorar um pouquinho, tá? Demora aí em torno de 2 minutos. Nesse meio tempo, eu acho que eu vou esperar para você não perder, né, o conteúdo. Então, se alguém tiver mais algum comentário, ou alguma pergunta, por favor, temos aí esse espaço para vocês aproveitarem aí, enquanto todo mundo fica alinhado aqui tendo acesso, né, a partir do Google Colab. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante para falar nessa parte que já está gravada enquanto é instalado ali o FireDrake no Google Colab. Ok, a instalação foi concluída sem erros. Aqui já, após a execução dessa célula, se ficar com... Aqui está muito pequeno, imagino, para vocês verem, mas tem um checkmark verde aqui. Assim que ficar verde é porque já ocorreu a instalação, não precisa rodar essa célula novamente. E aí eu executei as células seguintes aqui, só para ter certeza que está funcionando. E tem que ficar com o checkmark aqui também verdinho, aqui, indicando que ocorreu tudo certo, tá? Então eu recomendo que vocês tenham uma aba aí aberta para acompanhar com isso aqui já executado. Diego, o Paulo Rafael colocou assim, os próximos comandos, aí ele colocou, é somente para nomear a solução, é o trial function, ou de fato acontece aqui, idem para teste function. Tá. No próximo comando, o que está acontecendo é o seguinte, né? Depois da definição da malha, a gente define o espaço de dimensão finita sobre essa malha. Ele retorna o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a função pH ela é a função candidata à solução nesse espaço V, certo? Então, isso aqui vira um objeto function no FireDrake, tá?
que a gente vai utilizar para escrever nossas formulações. A função teste também é da mesma forma, a gente está dizendo que V pertence ao espaço V, Vzão, aqui no caso seria o nosso VH, né? Só que seria uma função teste. Então, onde tiver condição de Dirichlet, automaticamente vai dizer que esse cara é zero. E aqui, onde tiver condição de Dirichlet, ele vai atribuir o valor que a gente falar para ele que ele deve satisfazer. É o espaço de elementos finitos sobre a malha, exatamente. Tá? Eu não lembro se eu executei essa célula. Então, não executei a célula anterior, então eu vou aqui. Agora, se eu executo fora de ordem, dá alguns problemas. Deixa eu reexecutar tudo. Então, agora tudo correto aqui, tá? Infelizmente tem um problema da ordem aí, das coisas serem executadas. E aí aqui eu já defini a minha função candidata à solução e a função teste. Ok? Eu espero que esteja ocorrendo tudo certo aí. Qualquer coisa me sinaliza. Então, após isso, a gente faz a definição do termo de fonte. Aqui a gente vai usar uma coisa bastante clássica para quem trabalha com métodos numéricos, que é o método das soluções manufaturadas. Então, no que isso se baseia, né? Primeiro, a gente recupera as coordenadas da nossa malha, a gente está no problema 1D, então, para recuperar as coordenadas X, a gente faz assim, tem essa vírgula mesmo, tá? É uma questão de linguagem aqui, por causa do tipo que é retornado nessa função do FireDrake. Então, não se preocupem com isso. Então, aí a gente define uma expressão exata que a gente quer para o nosso problema. Aí a gente pega essa expressão e simplesmente a gente vai substituir ela na forma forte do nosso problema. E aí, a gente tem que o lado esquerdo é igual ao lado direito, e dessa forma a gente obtém a função f, né? Que seria o termo fonte. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente define esse cara, é uma função bastante conveniente para elementos finitos, porque ela faz parte do espaço C infinito, né? Então, ela sempre será regular, suficientemente regular. E aí, eu pego essa expressão que eu defini usando as coordenadas, e pi também é definido dentro do FireDrake, e eu interpolo essa expressão dentro de V, cria uma função que é a interpolação dessa expressão utilizando o espaço de elementos finitos V e armazeno nessa variável aqui, exact solution. E aqui, só por uma questão de demonstração, é possível você controlar, por exemplo, o label dessa variável, chamar ele de exact solution aqui, porque também é possível com o FireDrake você escrever as suas variáveis para arquivos compatíveis com o Paraview, e aí você consegue fazer os pós-processamentos que você quiser utilizando o Paraview, tá? Pode ser conveniente aí para algumas pessoas, e para quem trabalha com problemas 3D, realmente é bastante conveniente. Então, só para demonstrar que é possível a gente dar nomes, e aí lá no Paraview já ficaria com esse nome, tá? Você conseguiria identificar, ele identificaria no arquivo, né, que tem uma função com esse nome, e já teria os dados associados ali. Então, fica tudo bonitinho nos gráficos. Então, adicionalmente, a expressão de P que a gente quer, a gente já definiu a cara da solução do nosso problema, isso aqui é puramente para teste, né? Na prática, a gente não vai ter coisas assim. A gente vai adotar K igual a 1 aqui, não vai prejudicar em nada, como já comentei anteriormente, o nosso curso. Então, executem aí. Mas K vai estar presente nas formulações, tá? Então, depois de fazer essas definições, apenas para verificar que está tudo certo, eu faço um truque aqui para recuperar os valores dos nós na malha, tá? Então, eu pego o objeto onde está armazenado minha malha, mesh, acesso o coordinates dele e acesso aqui o vector, a função vector, que tem definido dentro dele. Essa função, eu consigo tirar um objeto
que o FireDrake usa para armazenar e manipular dados na malha, que é o ponto .dat. E se eu usar um ponto .data nele, eu recupero o array da NumPy com as informações desse DAT e estou colocando essas informações aqui, esse array da NumPy, nessa variável xValues aqui. Analogamente, eu faço a mesma coisa para a solução exata, só que aqui eu posso pegar diretamente aquela variável que a gente definiu, exact solution, constar o vector dela, pegar o DAT e tirar o data de lá, tá? Só para a gente verificar rapidamente aqui se deu tudo certo, né, com a função que a gente está querendo utilizar como solução manufaturada. Que realmente é o que a gente esperaria daquela função seno. Então está tudo certo, só para demonstrar aqui rapidamente. Espero que esteja tudo certo aí também. Então, finalmente, agora vocês vão poder dar uma olhada em como é que a gente usa a UFL, que é a linguagem de domínio específico, que é um dos corações do FireDrake, é uma linguagem que permite que você escreva os códigos de uma maneira similar ao que você escreveria na mão, né, no papel, na formulação. Então, aqui, nesse primeiro contato, a gente está utilizando para pegar a expressão de f, o nosso termo de fonte. Como eu disse, a gente pegou, fez a solução manufaturada, e a gente sabe que f é igual ao lado, no nosso problema lá, como eu mostrei inicialmente, é igual ao lado esquerdo, né? Aqui está o lado direito porque eu estou atribuindo, mas a gente simplesmente calcula f a partir da solução. E aí, pega essa expressão de f e interpola nos nossos graus de liberdade do espaço V e cria uma função f no FireDrake. Tá? E agora está tudo certo. Temos uma função, um termo de fonte definido. Vou executar aqui. Tudo certo também. E aí, o próximo passo seria a gente definir as condições de contorno fortes do problema. Aqui estamos fazendo uma escolha que as condições de contorno são compatíveis com o termo de fonte, então a gente já viu que a solução nos contornos é zero, né? E aqui a gente vai também adotar condições de contorno de Dirichlet homogênea, tá? Então vai ser zero em ambas as extremidades, as duas extremidades da reta unitária. Então, para fazer isso, a gente usa essa função do FireDrake, a Dirichlet BC. Ela recebe o espaço de elementos finitos que a gente está utilizando, que define sobre a malha, o valor que a gente quer impor na variável do problema, e as fronteiras que a gente quer impor, né? O índice das fronteiras. Aqui no caso, a fronteira esquerda é identificada pelo índice 1 e a da direita é identificada pelo índice 2. De forma equivalente, se você quer prescrever em todas as fronteiras, você poderia fazer dessa maneira. O FireDrake dá essa opção e ele já aí não precisaria colocar os índices, ele escreveria em todas as fronteiras disponíveis aqui do problema, e aí vou fazer dessa forma já. E se você tivesse condições de Neumann, elas não são impostas assim em método de elementos finitos, tá? Elas teriam que ser impostas fracamente, aquele termo multiplicativo, aquele produto interno de G com V, né? Que eu mostrei na formulação, é a imposição fraca da condição de Neumann. Então, não existe uma função como tem essa de Dirichlet para Neumann, você teria que fazer diretamente na sua formulação. Aqui, por simplicidade, a gente vai considerar, nesse primeiro exemplo, apenas a condição de Dirichlet, tá? Se você tiver dúvida sobre qualquer função do FireDrake, no caso dessa Dirichlet aqui, a Dirichlet não é uma função exatamente aqui, né? Ela é uma classe. Você pode usar o help. Você bota help e o nome da função ou da classe que o FireDrake te provê, e ele vai pegar a documentação para você. Tudo no FireDrake é bem documentado, você consegue verificar e ter rapidamente as suas respostas olhando a documentação. Então o help pode ajudar bastante, tá? Deixa eu rodar aqui só para garantir, não lembro se tinha rodado. O que esse Dirichlet BC está fazendo? Ele pega, ele identifica os contornos que estão definidos em V, né? Ele sabe, V sabe quais são os seus graus de liberdade que estão nas fronteiras,
E aí ele está dizendo, nas fronteiras que eu queira, ele vai marcar que essa fronteira vai ser prescrita e vai dizer o valor que essa fronteira vai receber. E armazenar toda essa informação nessa variável BC aqui, tá? Então, isso aqui vai ser utilizado posteriormente na definição do nosso problema variacional. Bom, então vamos continuando agora para uma das cerejas do bolo do FireDrake, a definição da nossa formulação variacional. Então, só para vocês lembrarem, a esquerda está aqui como a gente faria no papel, e a direita, bastante similar ao que seria no papel, a gente simplesmente escreve assim, a forma bilinear e a forma linear. Temos aqui o produto interno de K grade de P por grade de V, tá? Temos a medida onde isso será feito. Da mesma forma aqui, para a forma linear. Então, e o F, ele veio já daquela forma que a gente utilizou lá, com a solução manufaturada, tá? Então, muito legal, muito parecido com o que a gente faria no papel. Então, vou executar aqui, só para ter certeza que está tudo certo, ok? Nenhum problema. Então, agora que a gente tem as nossas formas bilineares e lineares, a gente monta o problema variacional, que consiste em dizer que A é igual a L, né? A gente diz que a nossa solução, agora sim a gente está declarando uma variável que vai armazenar a solução que a gente quer do problema, né? E a gente está dizendo que a solução é uma função que pertence a V. A gente declara ela aqui e vai informar na definição do nosso problema variacional. É um problema linear, tá? Então tem essa função do Linear Variational Problem, definida dentro do FireDrake. Você vai usar ela para dizer que A é igual a L e a solução está na variável aqui que a gente chama de solution. E aqui também é onde você informa as condições de contorno nesse argumento BCS, tá? E aí eu passei aqui a variável que a gente definiu anteriormente, armazenando todas essas informações. Assim está definido aqui o Poisson Problem, que a gente quer solucionar. Vou executar, tudo certo. E agora, em sequência, a gente define o solver, né? O solver basicamente é a PETS por debaixo dos panos. Aqui nesse primeiro contato, a gente vai utilizar um método direto, o LU, né? Com essas, para a gente usar o LU com a PETS, a gente tem que passar alguns parâmetros para indicar que a gente quer esse método, né? A PETS, ela trabalha principalmente, tem várias opções, mas ela trabalha principalmente em cima de métodos de subespaço de Krylov. Então, esses métodos geralmente têm pré-condicionadores associados, e o LU é um dos pré-condicionadores disponíveis lá para serem utilizados. E aqui a gente está dizendo que o método a gente não quer o método de Krylov, a gente quer usar somente o pré-condicionador. Então, a gente quer o pre-only, e o pré-condicionador PC, né, o que a gente quer utilizar é o LU. Então, dessa forma, a gente consegue usar o método LU que tem lá na PETS, isso solucionando o nosso problema resultante, né, do sistema discretizado, com esse método direto. Vou executar aqui, tudo certo, não tem nenhum mistério, é só um dicionário em Python. E agora a gente vai montar o nosso solver, né, que por debaixo dos panos ele vai fazer o assembly, e vai montar essa matriz A, o vetor B, e quando a gente botar para solucionar, a gente vai obter o nosso vetor das variáveis, né, que são incógnitas no problema. Então, definimos aqui o Poisson Solver. Ele tem um Linear Variational Solver associado, que é construído a partir do problema que a gente definiu aqui, né? A gente passa ele aqui também, e passa os parâmetros que a gente quer utilizar no solver, tá? E aí, executando, o solver está montado, apesar de ainda não ter solucionado o sistema. Para solucionar o sistema, a gente vai simplesmente pegar o solver e fazer um ponto solve
E agora está solucionado. Tudo certo, e a solução está armazenada na variável que a gente disse que queria que fosse utilizada para esse propósito, que é o solution. Então, vamos dar uma olhada na solução aqui. Vou reexecutar essa figura para ter certeza que está tudo certo. Para fazer esse plot, eu espero que os trechos em código em Matplotlib, né, para fazer os gráficos, eles sejam suficientemente intuitivos, né, mas fiquem à vontade para fazer perguntas. Também não precisa se preocupar se não tiver entendido. Pode ser uma ferramenta que você não tenha nenhuma familiaridade, nunca viu, não tem nenhum problema, tá? Pode fazer as perguntas que você achar que não ficou claro para você. Mas aqui a gente está utilizando uma função conveniente do FireDrake chamada plot, né? Onde eu passei a solution para ele plotar. Ele por debaixo dos panos também usa Matplotlib. E daí, aqui embaixo, eu fiz diretamente com a Matplotlib, passando, dizendo que o domínio tem X, a imagem tem a solução exata. Também dei uma label aqui para esse cara. Essa opção pode, de início, não parecer tão customizável, mas em outros exemplos a gente vai ver como que a gente poderia customizar isso. Aqui, customizar o gráfico, né? Me refiro ao gráfico. Então, aqui um exemplo simples, né, de como que a gente poderia comparar a solução numérica com a solução exata. E até que deu um resultado razoável, considerando que a gente tem aqui só 10 elementos, eu diria que está dentro do esperado e tá tudo certo aqui. Eu espero que aí também. Então, eu não sei se o curso está correndo muito rápido, eu vou deixar o repositório aqui e vocês podem, se eu estiver indo muito rápido, por favor, entrem aí, eu botei no chat, no repositório e vá no notebook e procure a célula equivalente, tá? No caso, a gente está vendo essa parte 2 com intro de FEM com FireDrake, e aí você pode buscar a célula equivalente aqui, tá? Por exemplo, essa. Se você quiser pegar os códigos, se de alguma coisa tiver ficado para trás, você consegue pegar aqui, tá? Deixei aí no chat, para quem precisar. Então, eu faço a mesma coisa com a solução, eu recupero o NumPy Array associado à solução, aqui, como eu expliquei anteriormente. Isso aqui funciona legal, né, para um D, que tem uma estrutura de dados muito simples, mas para problemas que não são D, talvez não funcione tão direto, assim, tão simples, para fazer os gráficos. Então, a gente só vai ver essa abordagem aqui em um D, tá? Então, vamos plotar aqui uma segunda forma de fazer o mesmo gráfico que a gente fez anteriormente, tendo maior controle, né, podendo botar uma legenda para a solução numérica. E aqui vou executar para mostrar que está tudo correto. Aqui a gente mata o problema e mostra o código, né? Então, tudo certinho. Espero que aí também. Eu diria que, bom, é uma alternativa que você pode fazer aqui para problemas 1D, né? Mas não se pegue tanto a essa abordagem. E quando a gente for ver o 2D, eu vou mostrar como é que a gente pode visualizar também de forma bem legal. Então, o resultado final, peguei todos os trechos ali, tudo juntei numa única célula, e aí a gente tem um código de elementos finitos em poucas linhas, contendo todas as etapas. Basicamente, quase como a gente faria no papel, né? A gente define o domínio, os espaços das funções, as funções, define aqui também, no caso, para uma questão de verificação, né? A definir a solução exata, com o método de solução manufaturada. Aí vem as funções de contorno, a forma variacional, o problema variacional, o solver, e como a gente está solucionando, e depois a gente plota. E basicamente em poucas linhas de código, o que é muito bom, muito conveniente, porque tem
partes de quem já programou elementos finitos sabe que tem partes e procedimentos que são complicados e demandariam bastante tempo para você até fazer pequenas modificações, usar uma forma variacional diferente, adicionar um termo, mudar os seus graus de liberdade, o espaço. E aqui você faz tudo ao alcance de mudar um argumento ou outro. E rapidamente você pode prototipar, testar formulações, mudar geometrias de forma bem Diego, conveniente. Oi. poderia enriquecer o plot da solução exata e incluir mais pontos, pois o que foi plotado é a interpolação linear da solução exata nos pontos da malha. Enriquecer a solução exata, sim, poderia ter mais pontos. Mas aí, nesse caso, a gente teria que usar um espaço diferente, porque é a interpolação nos nossos graus de liberdade, como você falou, eu teria que definir um espaço de referência, numa malha de referência, né, com mais pontos, e fazer a interpolação sobre essa malha. Esse seria o procedimento para a gente ter uma solução exata mais enriquecida, vamos chamar assim, né, com mais pontos, e aí poderia te dar essa opção de não ficar esse negócio quadradão, né, até porque a solução exata ela é bem suave, né, é uma função seno, e plotar a própria solução exata, sem usar malha. Não sei se eu entendi bem, você está se referindo a fazer isso aqui, né? Poderia ser feito. Não sei se é isso que você está querendo dizer, mas a gente poderia fazer também. Só que não fiz assim porque não fica interessante, porque eu teria que definir algumas coisas que eu não mostrei ainda para ficar os dois plots no mesmo gráfico e tal. Eu fiz isso só para a gente poder separar esse cara. E aí não ficar essa bagunça aqui, como você está vendo. Mas, assim, no exemplo que a gente vai ver mais na frente, 2D, eu mostro como é que a gente pode controlar melhor, né, essas funções convenientes de plot. E aí fica até como um bom exercício voltar aí depois e fazer com a abordagem que eu vou mostrar mais na frente. Tá? Então, beleza. Tá tudo aqui, poucas linhas de código. E para fazer a extensão para 2D, você te tomaria, se você, a partir do momento que você sabe o que você tem que fazer, te tomaria 1 minuto para estender esse problema para 2D. E para 3D também, o que é fantástico, porque geralmente é muito complicado, né? Quem já trabalha com código ou implementou código de elementos finitos, você mesmo sabe que, apesar de nos artigos falar que essa extensão é trivial, em termos de código nem sempre é trivial, tá? Algumas coisas mudam. Então, aqui isso dá essa flexibilidade, né, a custo de que você tem uma ferramenta mais genérica, talvez o teu controle fino não seja o mesmo, né, de você fazer você mesmo, mas te dá a possibilidade de fazer isso tudo muito rapidamente. Então, vamos justamente para essa extensão bidimensional aqui, fazer o mesmo caso, só que em 2D. Para fazer isso, a gente vai ter que fazer algumas adaptações, né, modificações pontuais no código. Que é basicamente definir o domínio 2D, né? A gente estava trabalhando no domínio 1D, definir uma solução manufaturada válida nesse domínio 2D e as condições de contorno, né? Porque agora nós temos um domínio 2D, tem que definir novas condições de contorno. Então vamos lá. A gente vai reexecutar tudo porque também precisa propagar essas alterações. Então, vamos definir a malha 2D também com uma função conveniente que tem no FireDrake, seria equivalente à nossa reta unitária, a gente tem o quadrado unitário lá, o unit square, e aí a gente informa para ele quantos elementos queremos em x, quanto queremos em y, aqui a gente está fazendo n por n, tá? E se é para usar a malha de quadrilátero ou não. Aqui eu estou mostrando um exemplo com malha de quadrilátero, tá? Vou rodar aqui para mostrar que eu não estou mentindo. E aqui já começa a mostrar um truque para vocês para terem mais controle em relação ao plot, tá? A gente usa os subplots, mesmo que só seja um gráfico, e aí no subplots a gente recupera o fig e os axes desse objeto gráfico aqui.
e a gente passa os access para as funções convenientes de plot do FireDrake. Aqui a gente está usando a tryplot, ou triplot, né? Triplot eu acho que seria o correto. Ele é uma função conveniente para plotar a média, tá? Apesar do nome tri sugerir que é associado a triângulo, ele também plota malha de quadriláteros. E você também poderia utilizar facilmente malhas triangulares, o que é fantástico, apenas mudando uma linha de código, passando esse argumento como false, você teria aqui a sua malha triangular. Deu uma... Opa, voltou aqui. A sua malha triangular, aí você pode também mudar a orientação da diagonal, se você quiser, você pode consultar aqui as opções que essa função tem. Eu fiz isso aqui com o Shift Tab, tá? Se eu faço Shift Tab aqui com o meu seletor de texto dentro dos argumentos da função, ele vai te dar a assinatura da função e a documentação aqui, é bastante conveniente, tá? E aqui tem as orientações também de como é que são as arestas da fronteira. Então, tem uma opção aqui para diagonal. Não gostei dessa diagonal para a esquerda, beleza. Você pode simplesmente utilizar ela também à direita, né? Só exemplificando aqui. Mas a gente não vai considerar malhas triangulares aqui, porque eu acho que fica mais bonitinho os resultados com malhas baseadas em quadriláteros. Mas poderia, né, a teu gosto, se você quiser fazer, fica à vontade, utilizar as malhas triangulares, tá? Então, vamos continuar. E agora, as funções e os espaços, né, das funções é a mesma coisa, tá? Não mudou nada o código. Eu defino do mesmo jeito. Não vou perder muito tempo aqui. Vou só executar, tudo certo, tá? Não tem mudança em relação ao caso 1D. Daí a gente vem aqui para a solução manufaturada. Nesse caso tem duas mudanças, né? Primeiro que agora a gente tem a coordenada em Y. Então essa função retorna x e y. Eu pego os dois e defino uma nova função seno aqui, agora com esse termo adicional, para a gente ter uma variação da função y, para ficar legal o resultado, né? Ver se está tudo certo. Então, temos uma nova expressão para a nossa solução manufaturada, e o mesmo procedimento de interpolar ela em V, e obter também o nosso termo de fonte, né? Então, tudo certo. Já voltando a uma pergunta feita anteriormente, aqui poderia ser, por exemplo, um VREF, né? Esse VREF poderia ter sido construído em cima de uma mesh ref, bem mais refinada do que a mesh que a gente tem, e aí poderia ser feita essa interpolação aqui. E não teria nenhum problema em misturar o F, que seria em VREF aqui, com na nossa formulação variacional lá, porque é uma malha mais refinada, ele faria uma interpolação dos graus de liberdade desse cara dentro da V. Obviamente que isso pode introduzir um erro numérico de interpolação, a interpolação sempre tem um erro, então, mas não prejudica a qualidade da solução de maneira geral aqui, pelo menos nos casos que eu estudo, não cai nem a ordem da taxa de convergência. O efeito da interpolação não é tão grande assim, a menos que você faça coisas muito esdrúxulas, né, com interpolação. Então, executando aqui para ver que está tudo certo. Beleza, temos uma nova solução manufaturada para o problema 2D. O parâmetro K a gente mantém. E agora, para as condições de contorno, também não muda nada se eu estou prescrevendo em todas as fronteiras, tá? Usei o onBoundary aqui, estou também mantendo o direito homogêneo, e tudo certo, mantém da mesma forma. E agora a formulação variacional. Bom, sem muita surpresa, porque seria basicamente a mesma escrita matemática, né? Tirando que, para o caso 1D, né? Talvez essa definição de gradiente não seja
em termos formais matemáticos, é consistente, mas independente da dimensão, a gente vai sempre chamar de gradiente e de div também, né, se fosse utilizar div aqui, é a mesma escrita, tá? Forma bilinear e a forma linear. Então, o que é fantástico, não tem nenhuma mudança nem no problema variacional, A igual a L, né? A condição de contorno que está atualizada, e nem no solver. Basicamente, tudo a mesma coisa. Não teve mudanças. Então, executo aqui, ó, zero problemas. Tá? E aí, agora a gente visualiza o resultado. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, escutei aqui um alerta, pode ter vazado o som. Eu vou continuar. Qualquer coisa, vocês gritam aí. Então, aqui a gente tem a visualização da solução numérica, a solução exata. Usei uma função conveniente aqui, a 3pcolor, tá? Ela recebe uma função em Drake. Aqui eu usei aquele truque para pegar o fig e o axis a partir do matplotlib, para informar que a gente quer utilizar um axis que a gente definiu externo, para ele manter e a gente poder customizar esse plot. Então, dentro da 3pcolor, a gente tem também a possibilidade de definir o color map aqui. A gente está usando esse bonitão aqui, o coolworm. Também pegamos uma color bar aqui, a partir do resultado desse cara, que é o que eu chamei de collection aqui. Ele calcula a color bar a partir dele. E aí fiz customizações, né, para definir os limites aqui do gráfico, o título, o nome dos eixos, enfim, me dá uma possibilidade mais ampla aí. Vou rodar para mostrar aqui que não é mentira, tá? É tudo verdade aqui. Pode olhar os batimentos cardíacos. Então, esse aqui é só para mostrar como é que vocês poderiam fazer uma aferição do resultado usando a famosa norma do olho, né? E aqui a gente vê que está bem coerente com o esperado, né, da solução exata. A solução exata aqui, novamente, né, interpolada nos graus de liberdade da nossa malha. Então é isso, né, para o caso Poisson. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa viagem nesse problema mais simples, né. Tem alguma dúvida, algum problema? Agora vamos aproveitar esse momento para ver aqui os problemas e dúvidas, perguntas. Se esse curso estivesse ocorrendo no velho normal, eu estaria circulando na sala, tá, o tempo inteiro, porque a ideia desse curso ele foi montado para ser interativo, e eu estaria interagindo com vocês o tempo inteiro, não só essa questão de vocês poderem interagir com as aulas, né, no seu computador, mas comigo também. E aí, pessoal, tudo certo? Alguém teve algum problema? Alguém tem alguma pergunta? Alguma curiosidade? A única coisa que não pode fazer aqui é reclamação, tá? Não, brincadeira. Vocês podem fazer reclamações, sugestões, tá? Para melhorar o curso. Eu estou aberto aí, eu estou aprendendo. Então, estou aberto aí a qualquer feedback que vocês tiverem. Não acabou por hoje, tá? Vamos continuar. E aí? A norma do olho é clássico, né, cara? Tem que ter uma norma do olho, né? Quando perguntaria, o resultado tá bom, né? Teu orientador tá perguntando, tá bom o resultado lá? E, pô, tá bom, mas tá bom por quê? Não, tá bom, tá bom. Eu olhei lá e tava bom. Aí sim, tá comprovado. Pode submeter, tá tudo certo. E aí, pessoal? Se vocês não falarem, eu não vou adivinhar, tá? Não tenho bola de cristal. Então, eu estou assumindo aqui que ou eu sou um cara muito bom em explicar e todo mundo entendeu tudo, ou eu sou um cara muito ruim, ninguém entendeu nada, ninguém quer falar. Mas aí a gente segue. Qualquer coisa vocês falam, podem entrar em contato comigo, entrar em contato pelo meu e-mail, entrar em contato no Discord, o meu e-mail está disponibilizado tanto no repositório quanto no primeiro vídeo pré-gravado. Fiquem à vontade para utilizar o meio de preferência de vocês, só não pode me telefonar. Mas de resto,
estamos aí disponível, tá? Então, vamos prosseguir para um problema também interessante e clássico de elementos finitos. Vou fechar esse cara, aqui já deu o que tinha que dar. E a gente vai partir agora para a elasticidade linear. Qual a precisão? Opa, tem uma pergunta. Qual a precisão da integração no cômputo da matriz vetor do sistema? Então, é uma boa pergunta, é algo que é de um controle mais fino, né? Justamente sobre a quadratura, né? Integração numérica adotada. O FireDrake te dá essa opção de você controlar a quadratura, tá? A partir da medida. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui. A medida que a gente utilizou nas formas lá. Deixa eu achar onde é que está a formação variacional. Então, eu vou abrir aqui uma célula. Então, o dx é a medida e eu consigo controlar o meu... Vocês conseguem ver ou a fonte está muito pequena aí? Deixa eu dar um... Agora melhorou um pouco, mas a gente consegue ver, mas se tivesse como aumentar mais um pouquinho. Mas agora tá bom a visualização, melhorou. Deixa eu ver se dá... Opa, funcionou, hein? Aqui, melhorou bem. Computação é impressionante, a gente faz e funciona, né? E se não funcionar, é só reiniciar. Então, na medida, poderia ser também... tem outras possibilidades de medidas das integrações que você pode utilizar nas formas, nas suas formas variacionais aqui, A, L, multilineares de maneira geral. Poderia ser dx, poderia ser ds, né, se fosse em n-1, na sua dimensão n do seu problema. Então, aqui a gente tem o grau, né, da quadratura. Você pode definir aqui. Tá? E existem outras opções, recomendo dar uma olhada. Isso aqui é um controle mais fino, tá? Que eu preferi falar num primeiro contato aqui, mas num curso mais avançado, com certeza a gente abordaria esse assunto. Então, fica disponível aí. No caso, vou dar um exemplo aqui, se você quisesse fazer com grau 10, você ia chegar nesse dx e ia botar degree 10, né? Ou você poderia, eu quero que seja em todo canto isso aqui. Então, você faz simplesmente isso. É meio Gambi, né? Mas aí você vai ter um novo dx. Sempre utilizando esse cara. Mas, de forma geral, a minha recomendação é o seguinte, não mexa nisso aqui, tá? O FireDrake, ele calcula automaticamente qual é o grau da quadratura, de forma que não comprometa a convergência do seu problema e nem as taxas de divergência. Ele tem uma forma bem esperta de nunca dar uma integração com um grau ruim para você. Então, boa pergunta, tá? Eu espero que tenha respondido aí a sua pergunta, senão a gente pode conversar depois, sem problemas. Então, vamos lá, né, para a parte da elasticidade linear. Eu já estou um pouco confuso com as abas. Deixa eu diminuir o zoom, voltar para o que era antes. Então, a elasticidade linear é um problema bastante legal de a gente ver aqui, porque é um problema também que a gente vai ver em 2D. Porém, no entanto, todavia, é um problema que a sua variável é uma variável vetorial, tá? Então, antes de resolver o problema de poação escalar, e agora a gente está indo para um problema de deformações, né, de elasticidade linear, de pequenas deformações, em que a gente vai lidar com um campo vetorial, certo? Aqui vai ser uma formulação primal, tá? Apenas a formulação primal, a gente vai resolver apenas para os deslocamentos. E aqui o objetivo dessa parte é a gente ver novas funcionalidades e ver como é que a gente poderia adaptar o problema para esses casos que a gente tenha campos vetoriais, né? Outro caso seria solucionamento da equação de Stokes, ou até de Navier-Stokes, né? Se você quiser. Enfim, te dá aqui uma base para você fazer as adaptações que você necessite.
Então, elasticidade linear. Não é o propósito aqui eu entrar em detalhes, falar de modelagem e tal, mas apenas para dar uma pitadinha aí. Esse modelo aqui, ele descreve sobre certas hipóteses, situações de pequenas deformações. Então, o objetivo como eu já falei, demonstrar como é que você pode solucionar um problema que tem uma incógnita com essa mesma natureza aqui, que é um campo vetorial. Aqui a gente vai solucionar para o campo de deslocamento, certo? Então, a forma forte do problema, aqui a gente vai estar considerando pequenas deformações elásticas, isotrópico, tá? Apenas para fins didáticos. Então, a equação do movimento, né, a equação de Cauchy, ela fica resumida a esses termos. Temos aí os parâmetros de Lamé, tudo já bem definidos. A gente vai adotar valores para esses caras, tá? E aí a equação fundamental em ômega seria essa aqui, é o menos div de sigma. Sigma aqui é o tensor de estresse, né, tensor de tensões. E aí temos as relações constitutivas para ele, como é que ficaria a lei de Hooke nesse caso. E o epsilon aqui é a parte simétrica do gradiente de U, tá? A gente vai utilizar ele dessa forma aqui. Essa equação em ômega, lembrando, agora é diferente. O f agora não é uma função escalar, né, que retorna um valor escalar, mas sim uma função que retorna em Rn, n é a dimensão do nosso problema. Tá? Então, é uma função vetorial. Também um campo vetorial aí definido no nosso domínio. E aí as coisas ficam mais interessantes, né? Eu não vou entrar em detalhes também da obtenção da forma fraca, isso aqui é clássico, qualquer livro de elementos finitos vai te dar esse resultado. O pulo do gato, a grande diferença aqui seria que o produto interno de um tensor simétrico com um tensor antissimétrico é nulo, então qualquer tensor pode ser decomposto em parte simétrica e antissimétrica, e aí quando você faz o produto interno, nessa decomposição, a parte antissimétrica se anula, e aí fica esse resultado aqui da forma fraca do nosso problema. Aqui eu deixei as trações, tá? Prescritas num contorno γ-t, mas a gente não vai utilizar por enquanto. E temos então o nosso problema variacional clássico de A igual a L. Só que observe agora que U e V são campos vetoriais. Todas as formas aqui, elas são formas que retornam um valor escalar, então isso aqui é uma contração, que vai retornar um valor escalar, um produto interno matricial. Produto entre dois vetores, produto interno entre dois vetores também é escalar, e aqui a fração da mesma forma. Então, tudo certo, tudo escalar. A gente está dizendo que um escalar é igual a um escalar aqui. Então, tem consistência na equação. Então, guardem essa informação. O IV são campos vetoriais. A gente vai ver como é que a gente faz isso com Firedrake e vai ver que é muito fácil. Então, vamos agora para a implementação, para ver como é que isso acontece. Algumas considerações aqui do modelo, tá? A gente vai considerar uma barra alongada, tá? Um domínio ômega, com comprimento em x, Lx, comprimento em y, Ly, bastante intuitivo o nome, assim, eu espero. Tudo aqui em SI, as unidades, tá? Ou seja, os comprimentos em metros, aí densidade do material 0,01, também utilizando SI, gravidade 9,8. E os parâmetros do material, lambda igual a 0,4 e mi igual a 1. Cuidado com esses parâmetros, se vocês forem brincar com o código depois, porque pode acabar indo para o limite da incompressibilidade, e aí existem vários problemas numéricos que vocês podem obter com essa formulação que a gente está trabalhando aqui. Mas tem bastante conhecido da literatura alternativas para você solucionar problemas nesse limite. Então, as condições de contorno que a gente vai considerar aqui é uma barra, né, fixada nas duas extremidades, e ela vai estar somente sobre a ação da gravidade, né? A gente não vai adotar tensões inicialmente aqui. Então, é uma barra das duas extremidades com a ação da gravidade. Tá? Não é bem uma barra, porque o material aqui é meio
não é uma barra tão sólida assim, é um material relativamente maleável. Então, como feito antes, né, sem mudanças, aqui eu já importei o Matplotlib, estou importando o FireDrake, a primeira etapa de tudo é importar as nossas dependências aqui, as ferramentas. Então, vou executar para mostrar que eu não estou mentindo, agora vocês podem acreditar em mim. Tudo certo, importado o FireDrake e o Matplotlib. Agora a gente vai definir a nossa malha, muito similar ao que a gente fez anteriormente, só que utilizando uma função conveniente do FireDrake diferente, né? O Rectangle Mesh. E aqui, essas funções, basicamente, elas seguem quase sempre a mesma lógica. É o número de elementos em X, número de elementos em Y. Aqui, esse Rectangle Mesh, ele dá a possibilidade de você ter comprimentos diferentes, né, em cada direção. Então, estou dizendo que em X é LX, em Y é LY. E a gente vai utilizar novamente uma malha composta por quadriláteros, tá? Vou executar aqui para definir a nossa malha, que é armazenada em mesh. Prosseguimos do mesmo jeito, sem muitas mudanças. Agora a gente vem para o espaço de funções e as funções. E agora vem a grande mudança. Você fez aquele seu código na mão de elementos finitos, que resolve problemas escalar e tal. Pô, aí depois eu tenho uma dor de cabeça grande para você fazer uma adaptação para poder fazer ele vetorial. Aí, beleza, 3 meses da sua pesquisa foi ali para você fazer teu código. Aqui no FireDrake você teria feito em 30 segundos, que seria básico. Oi. Desculpa te interromper, só que a gente já está no horário 11 horas. Aí, será que você conseguiria terminar esse pensamento em 5 minutinhos? Vocês preferem que eu retome esse problema na sexta-feira? O que é que os participantes aí Acho que seria preferem? legal retornar, então, na quinta-feira, que aí... Certo. Na Mas quinta-feira, responda. o que que vai acontecer? A partir de agora, são simplesmente adaptações baseadas no que a gente viu lá no programa de Poisson. A gente só vai ver adaptações e extensões, né? Aqui, no caso, a gente iria ver um espaço de funções vetorial, né? E ver como trabalhar com ele, não tem muitas mudanças. Então, na sexta-feira a gente reserva só para fazer essas aplicações e alterações. De vários casos. Não se preocupem, vai dar para ver tudo, porque é só uma questão de adaptação, a gente vai conseguir ver os casos aí tranquilamente. Tá, eu vou continuar na próxima aula. Então, é isso, pessoal. Qualquer coisa, dá um toque aí no Discord, qualquer pergunta, qualquer feedback, estamos aí. Então tá, muito obrigada, Diego. Nos vemos na próxima sexta-feira, no mesmo horário. Muito obrigada, tá? Muito obrigada a todos os participantes Obrigado a vocês. também. Até lá, pessoal.